Olá, hoje eu vim falar um pouco do livro Filhos da Fábula, de Fernando Aramburu. Esse livro conta a história de dois jovens, Azier e Joseba, que são bascos da parte espanhola do País Basco, que se juntam ao ETA, quando ele ainda era um grupo armado. No começo do livro, eles estão em um sítio é, à espera de ordens de começar o treinamento, quando um dia a dona da casa chama eles para assistir o noticiário e no noticiário estava que o grupo havia reivindicado, não, havia abandonado a luta armada e continuavam apenas com ações políticas. Isso desestabilizou os dois, que fugiram de casa, deixaram tudo. O Joseba tinha mulher que estava esperando o nenê quando ele foi embora, e isso deu um grande desalento nos dois, porque eles deixaram a vida deles para lutar por aquela causa que não existia mais, pelo menos a luta armada não existia mais. E os dois, inconsoláveis, não conseguiam abandonar a ideia de deixar a luta armada para trás, e eles decidiram fundar a própria organização do zero. É, mas como eles não tinham nada, não tinham arma, não tinham ajuda, nada, eles foram em busca da ajuda de um colega que também era do ETA, mas havia saído por causa de problemas de saúde, mas aquele havia lutado realmente tudo. E esse colega achou que era uma grande loucura isso que eles estavam fazendo, porque eles estavam agora em outra época, lutando com outro tipo de ferramentas, que no caso era uma luta mais ideológica, mais política. Mas uma amiga desse colega deles achava totalmente justo, uma ideia realmente ótima, que eles lutassem armados, que eles fizessem uma nova organização para lutar pelo direito do País Basco de ser um país independente. Então os três foram para a cidade dessa garota, o Azier, o Joseba e ela, para tentar conseguir fundos, porque tinha algum dinheiro, era rica, ela havia fugido de casa porque ela era revolucionária e o pai era militar, mas acabou que não deu muito certo, porque quando ela voltou, por uns dias ficou tudo bem e tal, mas depois os pais dela descobriram que ela havia voltado para a cidade e tinham pego a garota e voltado para casa à força. E os dois vagueando, ficaram vagando de um lado para o outro, meio sem saber o que fazer, até que o Joseba, que é aquele que tinha um filho e tudo, falou: vamos para minha terra, para minha cidade. Eu cons Nós conseguimos um trabalho lá e fazemos tudo com calma. Juntamos mais algumas pessoas e tal. E foi o que eles fizeram. Eles chegaram na cidade dele, mas a mulher dele falou: não, você não vai voltar para luta armada, você vai ficar em casa e vai assumir os seus deveres como pai. E foi o que ele fez. O Azier, sozinho, é, é, ficou inconsolável, que até o próprio amigo dele havia o abandonado nessa luta, tomou um grande porre à noite e acabou morrendo em um túnel indo da cidade dele para outra cidade. É, esse túnel, no caso, era um atalho. E
ele foi pegar o atalho e tal, mas estava muito escuro, ele não conseguia ver direito lá dentro, acabou morrendo. O final é meio triste por causa disso, mas o livro em si é muito engraçado. É um livro até que bem leve por se tratar dos temas que ele se põe a tratar. E é isso, eu recomendo. É, não é tão grande, se eu não me engano, não chega a ter 200 páginas. Eu li em 3 dias, morri de dar risada com esse livro, porque eram umas cenas muito surreais, mostra muito do idealismo juvenil e como ele vai acabando com o passar do tempo. E é isso, eu super recomendo. Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Desculpa pela dicção, que não é aquela maravilha. E nos vemos na próxima.